Ok, irmãos, retornando com a nossa live, né? Tivemos uma pane técnica, né? E eu fui aqui procurar um outro equipamento aqui para nos auxiliar, para ver se os irmãos têm um áudio um pouco melhor, né? Gostaria que os irmãos que fossem entrando me dessem um retorno, se o áudio melhorou, né? Se está tudo bem. Então, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Está em Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, do 11 ao 13 também, versículos 15, 16, 21 ao 24. Estamos na lição número 4, a construção do templo enfrentou oposição. E diz assim a nossa leitura bíblica em classe. Nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitradate, Tabiel e outros de sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaitas, Arfazaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Diz assim: Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes se mandaram. Teus servos, homens daquém do rio e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram a ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas. E assim se danificará a fazenda dos reis. Glória a Deus. Milka Oliveira, entrando na nossa sala, e outros irmãos. Gostaria que os irmãos dessem um retorno como é que está o áudio, se melhorou com o uso aqui do microfone, do fone de ouvido. Então eu espero um retorno dos irmãos, amém? Então, versículo 15. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, saberás que aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis e províncias, que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se naquela cidade se reedificar os seus muros e se restaurarem, desta maneira não terá expulsão alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Guardai-vos de cometerdes erro nisto, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis. Amém. Pai do Senhor, irmão Hernandes. Estamos tendo aqui um probleminha técnico, mas eu espero já estar solucionado. Então, versículo 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram com eles a Jerusalém, aos judeus, e impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Cessou até o ano segundo do reino de Dário, rei da Pérsia. Amém. Então, estamos aqui na lição de número 4, né? Construção do templo enfrentou oposição. E nós já dissemos aqui na nossa primeira fala, sempre que vamos fazer alguma coisa na obra de Deus, alguma coisa relevante, as forças espirituais vão estar atentas para nos trazer oposição. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. E eles não dormem, eles não brincam e vão tentar fazer com que a obra que você intentou realizar para Deus, para a obra de Deus, venha a parar. Os objetivos nos diz mostrar que como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Então, maravilha. Obrigado, irmão Ivan.
Discorrer a respeito da reação dos samaritanos quanto aos judeus, quando os judeus cessaram a obra. Então vamos lá. A introdução nos diz: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, holocausto contínuo, que era por lei, estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguiu o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Então, eu quero lembrar para os irmãos que o povo passou na Babilônia 70 anos. Então, o que tudo isso traz? Isso traz mudança de gerações, mudança de costumes. Tiveram costumes com muitos outros povos ali na Babilônia. Na verdade, eles perderam completamente as suas bases, as suas raízes que haviam, o seu costume, né, da adoração conforme havia em Jerusalém. Claro, eles conservavam ainda, né, aqueles que eles podiam passando de geração em geração, mas não tinham a mesma liberdade que havia na sua terra para adorar a Deus, servir a Deus, um templo, um altar, né, vários elementos que estavam presentes ali. Então eles estavam voltando, então era necessário reconstruir as bases dessa adoração. Então ele fala aqui que o altar havia sido reestruturado, né, restaurado. Festa dos tabernáculos, uma das festas principais ali dos judeus, já havia iniciado, né? Ou seja, já tinha sido restaurada também. Holocausto contínuo. Então eles haviam dado atenção a isso, para que Deus viesse a estar cooperando com eles nessa empreitada importante que era reconstruir os templos, os muros e o templo do Senhor. Então, os alicerces do templo são lançados. E como é que era o espírito do povo nesse momento em que os alicerces são lançados? Depois que o material para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita ao rei Ciro, Ciro da Pérsia, Zorobabel, os que haviam voltado do cativeiro, lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. É preciso lembrar, irmãos, que o rei ele não só permitiu que o povo voltasse, todos aqueles que quisessem voltar, né, para a reconstrução do templo. Ele diz que o próprio Deus, Ciro fala, o próprio Deus o havia encarregado de reconstruir o templo. Então ele pede a todos aqueles que tenham interesse em voltar, que possam voltar e levar adiante essa obra. Mas mais do que isso, ele também dá autorização para que essa obra seja apoiada financeiramente por todos os povos pelos quais os judeus iam passar ali, e também nas províncias da além do rio, né, onde seria feita a obra. Então ele ordena que seja dado o apoio financeiro. Então o povo estava animado, né? Material chegando, né? O povo retornando em sucessivas ondas de retorno, né, à sua terra, e era um momento de muita alegria para o povo. Então o lançamento dos alicerces foi celebrado com muita solenidade. Todos assistiram o lançamento dos alicerces. O lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviram de muito longe. Então havia trombetas, havia instrumentos musicais, e o povo estava celebrando, era uma grande festa que estava havendo ali, a festa do retorno. Agora Deus vai, né, nos abençoar nessa terra, nos fixar, né? Sabemos que foram 70 anos que eles passaram na Babilônia, foram 70 anos de castigo. Deus não desejava que eles estivessem na Babilônia, mas pela sua rebeldia, né, com que não obedeceram, né, as ordenanças deixadas por Deus, suas leis, né, Deus permitiu que eles fossem para a Babilônia. Foram 70 anos de castigo. Mas agora o castigo acabou, agora é momento de alegria, agora é momento de regozijo, contentamento. O povo estava muito animado fazendo a obra, ninguém estava ali forçado
oprimido, né? Trabalho forçado, não. Eles estavam com muita alegria reconstruindo o templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Como nós já mencionamos, o próprio Deus se revela a Ciro, né? Dizendo que o encarregava daquela construção e que ele deveria fazer com que ela ocorresse. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Então, o que ele vai fazer aqui? O autor vai fazer um paralelo entre esse despertamento que houve, né, no rei Ciro, para que o templo fosse reedificado, levando em consideração que nós somos o templo de Deus, nós, cada um de nós, né, como corpo de Cristo e também individualmente, nós somos o templo. E ele vai falar aqui ele vai mostrar como em 1911, né, o Brasil enfrentou um despertamento que levou à edificação das nossas vidas em Cristo. Nós, templo do Senhor. Aí ele vai falar aqui 3 pontos. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, ou seja, é interesse de Deus, através do Espírito Santo, edificar a sua igreja. A sua igreja somos nós. Segundo, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Então, irmãos, é algo que precisamos sempre levar em conta. Quando Moisés ele tem um encontro com Deus através da sarça ardente, é dito para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então, o lugar onde Deus está é lugar de reverência, irmãos. Sabemos que o templo, a edificação, a casa, seja alugada, seja comprada, edificada para esse propósito, não é? É um lugar como qualquer outro lugar, mas no momento em que ele está ali determinado para o serviço de Deus, é um lugar que você deve considerar, seja na tua casa, seja no templo, seja até mesmo na rua, um lugar onde foi estabelecido ali o culto do Senhor. Então é um lugar que você deve considerar, porque ali você está invocando o nome do Senhor. Então é preciso ter reverência, é preciso considerar isso. Pai do Senhor, irmão Lucas Trindade, né, que está conosco também nessa manhã. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Então o Espírito Santo tem sempre nos ensinado o caminho que devemos seguir, a forma como Deus quer ser adorado. Importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Capítulo 2 vai falar sobre os samaritanos opõem-se à construção do templo. E eu quero deixar aqui uma explicação inicial, é o que está lá em 2 Reis, capítulo 17, que fala que quando o povo vai para o cativeiro, outros povos são assentados ali em Samaria, no seu lugar. O que era Samaria? Samaria era a capital do governo do norte, ou seja, capital de Israel, né? E ali fica uma cidade abandonada, porque o povo é levado em cativeiro. E ali os reis que os levam em cativeiro assentam outros povos ali. Naquele momento, 2 Reis capítulo 17 vai falar que as feras começaram a atacar as pessoas. Leões surgiam e atacavam pessoas ali. E o povo que estava ali em Samaria, que eram de várias nacionalidades, começaram a ficar preocupados e começaram a clamar agora ao rei, dizer que não conheciam o costume do Deus da terra e por isso eles estavam sofrendo ali com aqueles animais selvagens que tinham se multiplicado. Então o rei, ele ordena que um sacerdote seja enviado, um sacerdote de Deus, um sacerdote de Israel, seja enviado para ensinar ao povo que estava em Samaria o costume do Deus da terra, para que eles viessem a adorar a Deus e aplacar essa ira, era isso que eles acreditavam. E assim é enviado alguns sacerdotes para lá e eles ensinam como é que deve ser a adoração a Deus, o Deus do céu, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E aí eles começam aí a adorar o Deus de Israel. Ora,
Imagine, eles estavam nas terras de Israel. Eles adoravam ao Deus de Israel, mas eles não eram judeus. Então, além de adorarem o Deus de Israel, eles também adoravam seus próprios deuses. Eles imaginavam que, tem mais um Deus aí querendo adoração. Quem? O Deus de Israel. Não é assim. Deus é único, Ele é santo, Ele é exclusivo. Ou você adora a Deus, ou você adora qualquer coisa que você queira adorar. Mas não dá para adorar a Deus e a outra coisa, a outro Deus. Então, quando o povo de Israel volta, aquele povo que está ali em Samaria, eles se acham tão donos da terra quanto os próprios judeus que estavam voltando para suas casas. Então aí surge o conflito. Por quê? Porque enquanto estes que já estavam lá, conhecidos samaritanos, né, que até o tempo de Cristo havia contenda entre eles, esses que agora já estavam lá, 70 anos assentados ali, eles se consideravam donos da terra também, né? E adoravam o Deus de Israel. Nascidos ali, muitos deles. Qual é a diferença entre vocês e nós? É isso que eles pensavam. Mas para o judeu não, eles eram inimigos, invasores e gente que adorava muitas espécies de Deus, então eles não podiam tolerar. A gente vai ver em Neemias, quando Neemias está reedificando os muros, que eles até tentam cooperar com aquela reconstrução para tentar se sentir parte do processo. Mas Neemias diz, não, você não tem parte nenhuma aqui. Pode sair fora que aqui é só com a gente mesmo. Deus nos chamou para essa obra, vocês não tem negócio nenhum aqui. Então eles começam, Sanbalate, Tobias, Gesem, eles começam a atrapalhar a construção do templo. Então essa é a raiz do conflito histórico que há, né, entre o povo de Israel e os samaritanos. Sabemos que a mulher samaritana vai dizer que os judeus não se comunicam com os samaritanos, não têm amizade, né, tem verdadeira inimizade com os samaritanos. E é por causa disso. Então, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. E nós já explicamos aqui a sua origem. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Então, são eles que enviam a carta, né? Ali uma confederação de povos que havia ali em Samaria. Eles enviam a carta ao rei Artaxerxes para que a obra fosse interrompida, dizendo eles que se a obra fosse levada à conclusão, a fazenda do rei seria prejudicada porque eles se rebelariam. Mas na verdade o que eles estavam temerosos é que se aquele povo, que era o povo inicial, dono da terra, onde Deus o havia assentado, se eles se fortalecessem, os samaritanos estariam em grande risco. Então era preciso que eles tomassem atitude no sentido de evitar a construção e a edificação dos muros e do templo. Capítulo 3 nos fala como se explica a falta de resistência dos judeus. Ou seja, é tomada uma atitude para pará-los, para a obra, para a construção, e eles ficam inertes. Por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, ele fala que os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Ou seja, se os inimigos se levantaram para pleitear a parada da construção, o que eles deveriam ter feito? Deveriam se levantar, ir até o rei ou mandar cartas, garantindo o direito que Ciro havia dado de construção, de edificação. Não é? Mas por um tempo, eles vão fazer isso, um tempo depois, mas por algum tempo eles ficaram parados, pensando, talvez essa não tenha sido a vontade de Deus. Será que nós agimos por precipitação? Na verdade, então eles acharam que, não, então se surgiram inimigos é porque não deve ser a vontade de Deus. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, então, se não era a vontade de Deus, então deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo. Aí ele vai trazer aqui 2 exemplos aqui muito conhecidos, muito famosos na Bíblia. Um deles é o exemplo de Ezequias. Tem até um hino que fala sobre isso, né? Quando o rei Ezequias, rei de Judá, foi cercado pelo exército do rei da Síria, né?
E aí ali a Bíblia fala de 185 mil homens estavam ali posicionados contra o rei Ezequias, contra a nação de Israel. E ali o rei clamou a Deus, e ali Deus enviou um anjo que passou pelo exército do rei da Síria e destruiu a 185 mil homens. Então aí está a intervenção de Deus, a interferência de Deus direta, né, através do rei Ezequias. E em segundo lugar, ele vai nos dizer aqui do exemplo do rei Josafá, né, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas. E ele clama a Deus apavorado ali, e Deus dá a sua palavra de que naquela peleja ele não teria que pelejar, fique quieto e espere o livramento do Senhor. Enquanto o povo louvava, acontece que os inimigos começaram a levantar a mão um contra o outro, ou seja, os moabitas contra os amonitas, contra a montanha de Seir, ali eles começaram a lutar entre si, e daqui a pouco se destruíram por si só, e Josafá não teve que mover nenhum músculo. Então, os judeus deveriam ter clamado a Deus, Deus tomaria providência, mas eles por um tempo permaneceram inertes, né, sem ação. E o tópico 3 vai nos falar, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Havia aqui nesse momento dois líderes do povo. Um era um líder político, era Zorobabel, né? Alguém que tinha o espírito de liderança, alguém que tinha retornado junto com o povo e que estava à frente politicamente do povo, dando orientações. Porém, aqui diz que ele estava nesse momento confiando nas suas próprias forças, nas suas próprias habilidades, no seu espírito de liderança, não estava considerando nesse momento a confiança plena em Deus. E existia também um líder religioso, ou seja, um líder político. Havia também um líder religioso, que era Josué. Esse não era o Josué que havia libertado o povo, mas era o sumo sacerdote. Estava com suas vestes manchadas. Está lá em Zacarias 3:3. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Ou seja, eles não estavam com confiança no Deus de Israel e por isso eles demoraram a tomar atitudes para que a obra viesse a ser levada à frente. Capítulo 4 vai nos dizer a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Claro, há muita gente torcendo pelo fracasso da igreja, irmãos. Há muita gente torcendo para que a igreja venha se desfazer, né? Talvez alguém tenha pensado assim, através dessa pandemia agora, eu quero ver agora as igrejas tudo fechadas, né? Aí eles pensam assim que a igreja é uma empresa que visa o lucro, né, material. Aí diz assim, agora que os pastores vão tudo quebrar as suas empresas. Só que isso aqui não é uma empresa material, é um empreendimento espiritual, é um lugar de restauração de vidas. E Deus tem os seus planos, tá? E às vezes a igreja passa por momentos de tribulação, isso não vem a destruir a igreja, mas nos trazer novo fôlego, novas estratégias. Eu acho que nunca os irmãos estiveram tão cientes do potencial que há o mundo online para a pregação do Evangelho, divulgação da Palavra de Deus, como nos dias atuais. Praticamente todas as igrejas, no Brasil todo, em vários lugares do mundo, fazendo live, falando da Palavra de Deus, assim como nós estamos fazendo nesse momento. Então, pessoas nos hospitais podem acompanhar, né, o que a igreja está fazendo, pessoas de casa, mesmo aqueles que não podem sair de casa, e assim a obra do Senhor não para. Mas tenha certeza, vai ter uma reação dos inimigos, sempre vai ter uma reação dos inimigos. A reação dos judeus foi a reação de tristeza, tipo, e agora? A obra parou, não deve ser o plano de Deus? Será que nós agimos no momento errado? Será que tem algo que nós esquecemos diante de Deus?
Essa era a reação dos judeus, reação de tristeza. Eles que estavam ali super animados com a edificação dos muros e agora na edificação do templo estavam, né, tristes agora com o resultado da parada, que foi ordenada a parada, e aqueles povos samaritanos vieram a eles com violência e os obrigaram a parar. E quanto aos samaritanos, qual foi a reação deles? Reação de alegria. Tá vendo? Conseguimos o nosso planejamento, nosso intento, nosso plano deu certo. Paramos os judeus. Fizemos eles parar. O gozo dos filisteus que havia... ele vai falar aqui. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Sabemos que Deus é o dono dessa obra. Foi Jesus quem falou: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, sempre vai haver oposição à igreja, mas a igreja vai sempre avançar, porque ela é edificada em Cristo. Veja o que a igreja estava enfrentando em Atos, e quando alguém dá a sua voz dizendo: se essa obra é de Deus, vocês não podem ser... Se ela é de homens, ela se desfará por si só. Mas se ela é de Deus, nós vamos nos achar combatendo contra o próprio Deus. Então, cuidado com o que vocês fazem. Então, realmente foi uma palavra muito sábia. E nós vemos até hoje que a igreja continua, a despeito de tantas oposições ao longo de 2 milênios já, né? Mas a igreja continua de pé porque essa obra é do Senhor. Então, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Vejamos o que acontece aqui dos filisteus, que haviam prendido Sansão, né, e colocado ele ali como um prêmio de guerra, né, para estar ali alegrando e entretendo, como se fosse uma espécie de palhaço. Mas ali Deus dá força a Sansão, ele derruba todo aquele templo, né, acabando com a sua vida, mas acabando matando mais filisteus no momento da sua morte do que em toda a sua vida ele havia matado. E o que dizer também da alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair a Jesus, né? Agora pensaram: acabamos com ele, agora esse negócio de Jesus vai acabar, essa doutrina aí que tem se alastrado vai parar. Mas Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e aí eles vão ter mais trabalho, mais, né, tristeza com a sua morte do que com a sua vida. Enquanto ele estava vivo, pregava para um número de pessoas, mas com a sua morte, as multidões se dispersaram pregando a palavra por todos os cantos da terra. Tópico 3 vai falar o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para a construção do templo sentiram-se humilhados e tristes. Mas, passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram para a continuação da construção do templo. Se deixaram dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Então, irmãos, vivemos um momento de crise, né? Crise política, crise na saúde, né? Tantas coisas que têm nos abatido, mas o que o autor da lição aqui está nos convidando a não deixar que o desânimo tome lugar na nossa vida, não deixar que o desânimo venha nos vencer, né? Alguns conformaram-se, né? Pensando que talvez não era a vontade de Deus, como nós já mencionamos aqui. Outros aproveitaram a intenção e foram cuidar das suas próprias vidas. Tipo, já que eu não posso estar edificando o templo, então vou aproveitar para reerguer a minha casa, né? Deve ter sido um plano de Deus para que eu possa cuidar da minha própria vida. Talvez nessa pandemia alguém está pensando da mesma forma, né? Já que eu não posso estar na igreja, então vou aproveitar para cuidar do meu sítio, né? Agora eu vou ficar direto no sítio, né? Agora a igreja só está indo pouca gente mesmo, então
deixa para lá. Cai no desânimo, coloca outras coisas na frente, né? Mas a obra de Deus continua. Lembre-se, Jesus está voltando. Independente de pandemia, é preciso, onde quer que você esteja, é preciso que você continue sendo igreja do Senhor. É preciso que você continue focado no alvo que é Cristo. O Senhor vem para buscar a sua igreja. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Sempre Deus vai ter um remanescente fiel, né, que vai estar clamando a Ele, mesmo nesse momento de pandemia. Há tantos grupos que se levantaram aí, montando correntes de oração, divulgando a palavra. O WhatsApp, o Facebook, YouTube, Instagram têm sido largamente utilizados para alcançar vidas. Então que nós não venhamos deixar que o desânimo venha tomar conta de nós. A obra do Senhor não para e ela é feita por cada um de nós. Então esteja atento, porque o Senhor está para vir buscar a sua igreja. Aqui concluímos essa lição agradecendo a sua companhia, agradecendo aqueles que têm deixado uma mensagem também, nos ajudado, né? Dando feedback aí como é que estava o áudio. Obrigado, irmão Ivan e os demais. Domingo que vem, se Deus quiser, vamos estar aqui de volta estudando. Lição número 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. A obra de Deus não pode parar. Eu quero orar com você, encerrando essa lição, agradecendo a companhia de todos. Domingo que vem espero vocês, em nome de Jesus. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento na tua presença, essa lição que podemos estudar. Pedimos, Senhor, não deixe que o desânimo venha tomar conta de nós. Sabemos que há muitos inimigos à tua obra, mas que a igreja continue avançando, Senhor, resgatando vidas, Senhor, dando testemunho da cruz de Cristo. Em nome de Jesus, fica conosco. Abençoa, Senhor, a congregação de Olaria, o seu pastor Eliseu, sua família, nosso coordenador, irmão Ivan, a todos os irmãos que nos acompanham, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa aquele que está enfermo, Senhor, trazendo a cura, trazendo a bênção, em nome de Jesus. Amém. Deixo minha saudação, né, ao meu pastor Eliseu, tem nos incumbido dessa tarefa e que fazemos com alegria. Deus abençoe a todos. Aguardo vocês no domingo que vem, em nome de Jesus. Amém.